Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o capítulo do Evangelho de Mateus, que é o capítulo 25, versículo 13, que diz assim: Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Eu já gravei vídeos a respeito do retorno de Cristo aqui no canal, sobre a parábola das 10 virgens, que se pegarmos o capítulo 25 vai falar a respeito, da parábola das 10 virgens. Depois, quem não assistiu esse vídeo, que vem assistir, o que significa essa parábola. Fala a respeito da vigilância, que temos que estar vigilantes, que não venhamos a dormir, devemos estar perseverantes, perseverando, porque a esperança do cristão é o retorno de Cristo, Quem não ama o Apocalipse, porque é o futuro glorioso dos cristãos, a redenção dos cristãos junto, todo aquele lavado e remido no precioso sangue de Cristo, passará a eternidade com Jesus. Um dos livros que eu mais amo é a Revelação, é o Apocalipse, a escatologia, que retrata sobre o fim dos tempos, Então, esse versículo retrata muito bem, nem os anjos sabem, quando Jesus retornará, somente o Pai. Porque se soubéssemos, olha a ansiedade que ia provocar, nos nossos corações. Mas ele não deixou data, assim como também não deixou data a respeito do seu aniversário, do seu nascimento, perdão, seu nascimento, seu aniversário, porque muitos comemoram no dia 25 de dezembro, eu já gravei um vídeo a respeito do Natal, falando que Jesus não nasceu nessa data do dia 25, foi a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana, que colocou essa data para ser comemorada, sendo que não tem nenhum relato, na Bíblia a respeito do dia 25. E se vocês quiserem assistir, quem não assistiu esse vídeo, assistam para se fortalecer mais e para ficar sabendo que nessa data não é o nascimento de Cristo. Simplesmente foi a Igreja Católica que colocou essa data como comemoração do aniversário de Jesus, que não tem nada a ver com o aniversário de Jesus. Mas sim devemos, celebrar a morte e a ressurreição dele, a Páscoa, e ansiarmos pela volta, pelo retorno dele, Porque vai ser um momento glorioso para aqueles que estão nele, baseados nele, firmados nele, que é a rocha eterna. Agora, para os ímpios, será condenação eterna, porque não há meio termo no reino de Deus. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do maligno, do diabo. Há dois caminhos, como retrata no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, que termina no capítulo 7. Vai começar no capítulo 5 de Mateus, leiam e medite, e vai até o 7, o Sermão da Montanha. Então ali fala sobre servir a dois senhores, que não devemos servir a Deus e as riquezas. Vai falar sobre a casa na rocha, a casa na areia. Devemos estar firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, e não firmarmos a nossa casa na areia, neste mundo, que este mundo é pecaminoso. Deus criou todas as coisas, sim, em perfeitas condições, Deus criou um mundo perfeito para o homem viver e sobreviver. Mas, com o pecado, houve essa quebra, houve essa separação entre Deus e o homem. E quem pode nos levar até Deus de volta é o Senhor Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque é Ele que morreu por nós. Ele que deu a sua vida por nós.
né? Não foi Maria, não foi a própria mãe dele precisou de um Salvador para ser salva. Ela foi agraciada pelo Espírito Santo para trazer o Salvador ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente através do Senhor Jesus que há redenção, né? Que há vida eterna. Não há meio termo. Então, que possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. E não sabemos o dia nem a hora que Ele virá. Portanto, que possamos estar vigilantes, que possamos estar, né, firmados em Cristo Jesus, porque as coisas deste mundo são passageiras. Esse mundo não oferece nada a não ser o caminho de morte, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus. Amém? E assim, aqui é um canal cristão, eu não tenho gravado muitos vídeos por conta do meu trabalho. Então, assim que eu tenho um momento, né, que eu tenho uma folga, eu venho aqui e gravo, né, com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não sou pastora, eu sou apenas, porque nem pastora tem na Bíblia, eu sou uma evangelista. Porque não existe pastora. Deus deu cargo para o homem, né? Assim como ele falou para Pedro, Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, né? Então foi para o homem e não para a mulher. A mulher pode ser uma professora de escola dominical, pode ser uma evangelista, assim como eu sou, mas pastora, não. Não tem nem pastora. Eu queria saber aonde que está na Bíblia ser pastora, porque pastora de ovelha animal, na Bíblia é relatado sobre Raquel, né? Que foi a mulher de Jacó. Mas pastora é errado. Então a gente tem que ler as escrituras, estudar, examinar, como os crentes de Bereia faziam. Amém? Então, que possamos estar vigilantes, porque os dias são maus, como diz a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus blinde a nossa mente para as coisas deste mundo. Devemos ter prazer na volta dele, que será um dia, como está escrito no profeta Joel, né? No livro do profeta Joel, que vai ser terrível, sim, para os ímpios, mas para os cristãos terá um dia glorioso. Porque diz que o dia do Senhor será terrível. Dias de trevas, assim como quando Jesus ele morreu, houve um grande terremoto e a terra foi abalada. Depois dali começaram os terremotos no mundo todo. E o dia dele vai ser como um grande terremoto também, né? Os poderes do céu serão abalados, como diz a palavra de Deus, se vocês lerem o capítulo 24 de Mateus, que relata sobre o grande dia do Senhor. O sol vai escurecer, as estrelas vão cair do firmamento, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, amém? Que possamos perseverar. Essa é a mensagem, o retorno de Cristo vai ser um dia glorioso. E eu aguardo no dia que eu irei me encontrar com o meu Senhor Jesus. Você, como cristão, deveria pensar o mesmo que eu, né? E você que estiver me assistindo, que ainda não se converteu a Cristo, Ele te ama, não sirva Ele com medo do inferno, mas sim pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário, levando sua transgressão, né?
Ele levou sobre si toda a enfermidade. Se você ainda está desenganado por um diagnóstico médico, peça ao Senhor Jesus, né? Ore. E Ele, com certeza, Ele trará o alívio para a sua alma, porque somente Ele traz a cura para a alma. Que toda depressão, que todo espírito de suicídio, em nome de Jesus, que caia por terra. Amém? Essa é a mensagem. Possamos nos fortalecer em Cristo, dia após dia. O homem é falho. Não devemos depositar a nossa confiança nos homens, mas sim em Deus, que é autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Se ainda você não se entregou a Cristo, assista esse vídeo, se entregue porque Ele está voltando. Os sinais estão por todas as partes, na natureza, nessa ideologia mundana que tem afastado os homens de Deus. Então, a hora de receber a Cristo, porque não devemos aceitar, quem somos nós para aceitá-lo? Devemos receber. Esse é o termo correto de falar, receber a Cristo em nosso coração, porque Ele não vai invadir a sua privacidade, Ele é um cavalheiro, Ele bate a porta do seu coração. Amém? Abre a porta para Ele e Ele fará uma morada eterna. Você passará da morte para a vida. Amém? Essa é a mensagem. Possamos estar vigilantes, orando. Amém? Tendo o óleo da unção do Espírito Santo, assim como aquelas 5 virgens prudentes e não as loucas. Todas dormiram, sim, mas aquelas que tinham o azeite em suas lamparinas estavam preparadas para o encontro do noivo. Aquelas que não tinham, não estavam preparadas e não puderam entrar. Então, que possamos estar vigiando e orando sem cessar, para não cairmos em tentação. Amém? Quero orar pela sua vida neste momento, Senhor amado. Obrigada pela tua palavra não volta vazia. Que toda pessoa, ao assistir esse conteúdo, seja preenchida pelo teu Espírito Santo. Aqui é um canal onde a palavra é pregada verdadeiramente, segundo as tuas escrituras. Que toda hoste do maligno contra as nossas vidas que caia por terra em nome de Jesus. Abençoe a família dos inscritos, dos novos, assim como minha família também. E que possamos nesses dias, Pai, esses dias tão conturbados, estamos chegando próximo daí do final do ano, possamos entrar para o próximo ano sabendo que o Senhor está no controle das nossas vidas e o melhor o Senhor fará pela minha vida, por cada um dos inscritos, por todo aquele lavado e remido do seu precioso sangue. Aqueles que ainda não te receberam, que essa mensagem possa tocar e impactar, meu Deus, vidas, e que vidas sejam salvas para ti, porque esse é o intuito, que vidas sejam salvas para o teu reino, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, continue usando-me conforme a tua vontade para pregar até o dia que o Senhor voltar. Esse é o intuito, meu Deus. Obrigada pela saúde, pelo emprego, por tudo que o Senhor tem nos dado, meu Deus. O Senhor diz na tua palavra que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar, porque as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Possamos buscar o teu reino, Pai. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração do Pai Nosso. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Jesus. Só tenho que te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixe de compartilhá-lo com amigos, parentes e conhecidos nas suas redes sociais. Amém. As pessoas precisam saber
que Jesus é Rei, que Jesus é o verdadeiro Deus, que Jesus é o único Salvador, é o único que cura, liberta, traz redenção, né, ao homem que está perdido nas trevas, assim como a parábola do filho pródigo. Ele traz aquele filho rebelde, né, de volta para ele, se houver arrependimento em seu coração. É isso que Deus deseja de nós, arrependimento. Amém? Não deixe de comentar, o comentário é muito importante. E se você é novo inscrito do canal, não deixe de tocar no sininho das notificações para receber o próximo conteúdo que será postado aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.